Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Daniel Ceribelli e aqui a gente vai falar sobre sonhos, sonhos lúcidos, projeção astral, espiritualidade, ciência. O foco mesmo vai ficar aí em relatos, projeção astral, pelo menos agora no início, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive ano passado, depois de ler o livro do Dylan Tussler, que é Sonhos Lúcidos. É um livro bem interessante, eu já divulguei ele aqui no canal algumas vezes, uma vez, sei lá. Mas é legal, ele é simples, mas vai direto aos pontos. Então, estudando o livro, fiz as técnicas lá mostradas para adquirir sonho lúcido. Lembrando que eu não estava estudando projeção astral, eu só queria criar um sonho lúcido. Então, então o que aconteceu? Depois do término da semana fazendo as técnicas, que consiste em teste de realidade, dar alguns pulos durante o dia para ver como é que tá a física do ambiente, se é real mesmo, se eu tô aqui no plano físico ou se eu tô num plano mais dentro da consciência. E esses testes, e também é, questionar, né? Poxa, eu tô dormindo, eu tô acordado, como é que é isso? É, Basicamente consiste em você preparar o seu cérebro para ele entender que está numa experiência quando estiver e também jogar uma intenção muito forte para que você possa ter a vontade de criar, que o subconsciente venha à tona e ele crie o sonho. Essa era a ideia, né, a princípio. Então, eu considero também essa experiência como um presente, porque foi demais. Pelo, com relação ao conhecimento que eu tinha, foi um presente. Terminou a semana, fui me deitar ali por sábado, domingo, por aí. E, e comecei a ter alguns onirismos, algumas, alguns sonhos que eu não entendia muito bem. Eu estava passando ali entre uma fase de semiconsciência para lucidez, né? Semi-lucidez para lucidez mais elevada. E aí, em uma dessas fases, eu me vi de frente a uma lixeira. Tava lá de frente para uma lixeira e aí eu olhei assim, dentro da lixeira tinha um pacotinho de salgado, um salgadinho que parecia. E aquele salgadinho não tinha aqui, ou já tinha acabado aqui em Vigília, né? Ou já tinha acabado, eu não sei, eu sei que aquilo me deu um start, sabe? Eu abri a lucidez completamente, abriu assim, abriu, e eu, nossa, eu tô numa experiência. Tô numa experiência, eu fiquei quietinho, porque eu já tinha tido sonho lúcido antes, né? Mas sempre eram rápidos e eu acabava não controlando direito a situação, não me controlando e perdi a experiência. Mas nesse não, eu parei, adquiri ali firmei a lucidez e pensei, eu vou controlar essa felicidade que eu tô para mim não perder, para mim não voltar. E foi o que eu fiz, eu fiquei assim muito atento, muito centrado no que eu queria. Eu queria viver a experiência, queria andar onde eu estava para conhecer as coisas. Lúcido, eu estava mais lúcido do que eu estou aqui conversando com vocês agora. Então, eu decidi andar. Eu estava num um ambiente que parecia olha, parecia um hotel. Parecia um hotel assim, um pouco mais a nível de praia, que é um pouco mais aberto. E tinha um corredor, tava escuro, era de noite. Tinha um corredor, eu saí andando nesse corredor. E vendo as portas de madeira, vendo tudo direitinho, normal, normal. E aí eu andando nesse corredor assim pra frente, ó, andando pra frente, e eu não conseguia mais parar. Eu não conseguia mais parar. Eu tava andando assim, aí eu comecei a meio que volitar, assim, ó. Volitando, e mais lúcido, a cabeça firmada aqui, entendeu? A cabeça firmada. E andando, só que eu não conseguia ter controle mais dos meus membros, dos meus braços e tal. Aí percebi que eu precisava centrar mais, eu precisava ficar mais atento para poder tomar o controle da situação. Nesse momento, quando eu pensei, a lucidez ela começou a aumentar um pouquinho, e aí
A lucidez que eu falo a nível de poder controlar os membros. E aí eu comecei a passar por um túnel binário. É um túnel de zeros e um. Sabe Matrix? Aquela monte de letrinha. No meu caso, eram códigos binários verdes também. Olha que foi bem interessante isso. Inclusive, eu tenho a foto. Eu tenho a foto. Eu tenho um desenho que eu fiz assim que eu acordei. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link. Eu vou upar e deixo o link aí pra vocês olharem lá. Então era aquilo lá que eu mostrei, vou mostrar no desenho. Códigos passando, eu olhando aquilo. E eles passavam. E, foi maravilhoso, eu confesso que foi super interessante estar ali, e lúcido, sabe? Em outra realidade, outra situação. Enquanto meu corpinho tava lá, ó, deitado, corpo gordo tava lá deitado, a consciência tava em outro lugar. Então, e aí passando esse turno de códigos binários, eu centrei, firmei mais o pensamento, querendo voltar a ter controle das minhas pernas, das minhas mãos. E aí eu parei, voltei, o cenário mudou e agora eu tava no hotel de novo e comecei a andar. Aí eu vi, né, que comecei a ver, senti as mãos, aí comecei a andar. Só que eu andava ainda com um pouco de dificuldade, pesado, arrastado, assim, parecia que eu pesava o triplo do que eu peso. Pesava uns 400 quilos, 5 vezes mais do que eu peso. Então, bem pesadão, assim. Aí pensei, olha, eu já tinha lido isso no livro, que às vezes você precisa enganar um pouco o seu cérebro. Sabe, criar situações onde crie indícios para que ele crie outra coisa. Uma janela que você abre, você vai para outro lugar. Uma porta que você abre, você vai para outra cidade. Criar portais. Brincar com o cérebro. Então foi isso que eu pensei. Eu pensei assim, ó, eu vou sair abrindo toda porta que eu ver pela frente a fim de chegar em uma cidade. Ou chegar. Eu não lembro se eu pensei em chegar em uma cidade. Eu pensei em chegar em algum lugar, eu acho. Acho que é isso. Então eu pensei, vou chegar em algum lugar e sair abrindo as portas do hotel. E tava vazio, não tinha ninguém. E saí abrindo porta de madeira e tal. Até que eu abri uma porta e cheguei na cidade. Ó, eu nem acreditei que isso ia acontecer quando eu tava tendo a experiência. Mas a hora que eu abri assim, aí a cidade apareceu. Aí fechei eu abri, entrei, olhei pra trás, não tinha mais porta nenhuma. Eu estava na cidade. Não tinha hotel, nada. Como se tivesse passado por um portal mesmo. E aí eu pensei, poxa, o que eu faço? Eu já voei em outros sonhos, né? Voar super-homem, com lucidez mais ou menos. Então pensei em também conversar com algumas pessoas, pegar um livro para ler, para ver o que tem ali naquele livro, conversar com as pessoas para ver o que elas me dizem, fazer perguntas sobre mim mesmo, que em tese seria o meu subconsciente conversando comigo mesmo, e o subconsciente é o que sabe de tudo, né? Então poderia me dar esclarecimentos para a vida. Mas eu cedi à tentação, dei um pulo e saí voando. Olha, eu vou dizer pra vocês que foi a sensação mais incrível que eu já senti até aquele momento. Nossa, foi demais, porque uma coisa é você voar em alguns sonhos ali, que o seu nível de lucidez está mais ou menos, você voa, cai, eu voo bastante e depois acorda. E outra coisa é eu estar gravando esse vídeo aqui e sair voando com a lucidez normal, até maior. É isso. Eu saí voando e gritava de felicidade. Comecei a passar por entre os prédios, entre um prédio e outro. Comecei a tentar brincar com a física do ambiente, a ir mais alto, ir mais devagar, me soltar, né, em queda. E aí eu voava bastante. E teve um momento que essa experiência eu já contei em algumas redes sociais. Mas isso que eu vou falar agora eu só estou contando aqui porque eu lembrei
inclusive lendo relendo o que eu escrevi na hora, lembrei desse fato. Teve um momento que eu perdi a lucidez. Estava lá voando bastante, perdi a lucidez e entrei em outro sonho. Eu sonhei uma coisa completamente diferente, em outra situação, com outras pessoas. E aí, naquele outro ambiente, com pouquíssima lucidez, eu só lembro assim eu lembro de ter passado de um estado para outro, como se eu tivesse mudado a frequência cerebral. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que aquele sonho, esse sonho acabou. Acabou e eu voltei para a experiência de voar. Quando eu voltei, é como se eu tivesse tido um lapso de um segundo, sabe? Tipo assim, tem um prédio aqui, eu tô vindo pro prédio. Aí nesse ponto, eu começo a ter outro sonho. Aí sonho bastante tempo, quando eu volto para esse sonho sonho lúcido, eu não atravessei o prédio. Eu ainda tô aqui, ó. Então eu devo ter sonhado várias, digamos assim, várias noções de minuto, 3 minutos, mas no sonho lúcido eu não perdi um segundo, 2 segundos. Loucura, é um sonho dentro do sonho. Então, voltei em mim, aí voando, aí, opa, voltei à lucidez. Entendi que eu tinha perdido a lucidez. Aí desde então eu fiquei mais atento a isso. E comecei a voar, voei muito, voei demais. E a lucidez ela baixava um pouco e eu firmava o pensamento, não vou perder a experiência, não vou perder a experiência. Aí voltava de novo a lucidez, assim, ao nível inicial, um nível mais forte. E continuava a experiência. Aí, aí começaram a acontecer algumas coisas estranhas. Eu estava em uma cidade, tá? Eu moro em Foz do Iguaçu, também tem prédios, tudo, é uma cidade. É, a cidade já um pouquinho mais desenvolvida, né? Que já tem prédio e tal, desenvolvida no, no sentido aí de, de no sentido de urbanização. Eu dei um pausa aqui porque eu fui pesquisar a palavra, esqueci, em urbanização. Então, eu comecei a passar, é interessante porque eu comecei a passar por um parque de diversões que estava aqui próximo da minha casa, idêntico, só que escuro, estava de noite e não tinha uma movimentação assim de clientes. Desculpem. Então, eu passei voando por ele, voando mesmo, mas eu via bastante gente lá embaixo. Só que não eram clientes, eram transeuntes, sabe? Pessoas transitando ali, só que também não eram pedestres nas ruas, o que me deu a impressão é que eram espíritos. Parecia espíritos, gente diferente, andando lá no parque fechado, sabe? Essa foi a impressão que eu tive na hora. Eu olhei pra baixo assim, até comecei a ir em direção a eles. Desculpa. Comecei em direção a eles, mas a coisa não me pareceu muito agradável, não. Aí eu voltei pra experiência, comecei a voar de novo. E, e aí a euforia, né, de estar lá, de estar voando e tal. Aí passei também aqui por trás de uma vendinha que tem na minha casa, aqui por trás, olhando pra ela e tudo igual. Olha só, tudo igualzinho aqui, na vigília, né, no estado físico. E aí aí cheguei em cima do supermercado Mufato, que tem também aqui próximo da minha casa. Olhei pra baixo e vi o supermercado Mufato. Aí eu parei em cima, fiquei assim no ar, né? Flutuando no ar. E aí não dei muita atenção ao Mufato não, porque na minha cabeça estava passando por um sonho lúcido, muito lúcido, né? Então, o que eu decidi? Eu vi também no livro que dá pra você materializar coisas, criar coisas, dá pra criar até a cidade inteira do nada. E foi isso que eu tentei fazer, eu tentei criar uma bota-jato no meu pé. Eu pensei, poxa, eu tô voando rápido pra caramba. Se eu criar uma bota-jato, eu vou virar o Iron Man, eu vou virar um Homem de Ferro. Tá, vou voar na velocidade do som. Aí foi o que eu fiz, eu comecei a criar, aí criei a bota-jato. Apareceu no meu pé, apareceu mesmo assim, tá aqui meu pé, apareceu a bota-jato. E só que eu esqueci que eu precisava criar também a física, como ela funciona,
o tipo de combustível, a força, né, o torque lá, mas eu não criei nada disso. Então eu só tentei usar ela já materializada no meu pé, tentei usá-la e só saiu umas faíscas, umas faíscazinhas assim, e eu desesperei que eu comecei a perder a altitude. Tá frio aqui, saindo as fumacinhas. E aí comecei a perder a altitude. Comecei a perder a altitude, fiquei um pouco desesperado. E aí, nesse momento já de um pouquinho de aflição, eu pensei, meu pai do céu, já se passaram 2 horas de sonho. Eu tinha essa noção de tempo, eu não perdi a noção de tempo em momento algum, só naquele momento lá de mudar para outra frequência. E aí eu comecei a ficar com medo de estar passando por algum problema no corpo físico, de estar de estar com algum de estar com asfixia ou tá tendo ou até mesmo estar em coma, alguma coisa assim. Eu fiquei com essa paranoia na cabeça. Comecei a ficar bem tenso com isso e aí tive a ideia de acordar. E a ideia de acordar ela veio assim, ó, poxa, eu vou acordar, tá bom já, a experiência já deu, funcionou. Eu vou acordar, em outro momento eu tento isso. Eu tento de novo, produzir essa experiência, esse sonho. Eu tento de novo. E aí quando eu terminei de pensar isso, eu já abri o olho. Abri o olho, você já imagina a felicidade, né? De estar lembrando de tudo. De, eu não acordei, sabe? Essa é a sensação. A sensação é que eu não acordei. A consciência já estava desperta, eu simplesmente mudei pro veículo gordinho ali físico deitado. E por quê? E a noção de 2 horas? Ó, essa experiência aconteceu, na verdade, depois que eu acordei de madrugada, eram umas... Eu vou colocar um horário fictício, eu não lembro direito, mas era por aí. Eu acordei 4 horas da manhã e fui no banheiro. Fui no banheiro, voltei. Isso acontece demais, inclusive as técnicas também envolvem isso, você acordar de madrugada e voltar a dormir, para que você entre logo no estado X, né? No estado onde você adquire a lucidez. Mas você já, por você já estar ali desperto. E então 4 horas da manhã eu voltei a dormir e aí que eu tive a experiência. Quando eu acordei, eram 6 horas. No sonho eu tinha a noção exata de que se passaram 2 horas, de que eu voei por 2 horas, e foi isso mesmo, sabe? Essa experiência durou 2 horas de voo, e, e por que durou 2 horas e eu só tenho isso pra contar? É porque eu só voei, caramba, eu só voei, eu só fiquei voando. Eu devia ter feito outras coisas sim, mas aqui a sensação de voar é um vício, né? Um negócio que é bom demais. Dá euforia até de falar. Então, é, então se passaram 2 horas mesmo. Então foram 2 horas de experiência. E foi demais. E o que que dá pra gente pegar disso aí? Será que dá pra fazer um link com projeção astral? Se eu tivesse noções na época sobre saídas extracorpóreas, provavelmente eu teria feito algumas experiências com o nível de lucidez que eu estava. Teria voltado para o meu quarto para poder constatar que eu realmente estava fora do corpo. Teria feito outras coisas, teria tentado ver alguma coisa em algum lugar que eu não saberia que estava lá, e quando acordasse ir lá ver se estava lá. Poderia ter feito algumas experiências. O sonho lúcido, ele me parece mais uma projeção astral onde você não tem consciência que está projetado, onde você acha que é um sonho lúcido e por isso você vive um sonho. E aí nesse meio você cria também formas mentais, e aí que vão dar mais ênfase ainda que você está sonhando. Já se você soubesse que era uma projeção, se eu soubesse que era uma projeção astral, então eu estaria ali mais consciente, poxa, eu estou num plano astral que está ali junto com o físico, então eu posso ver algumas coisas que estão, posso ver tudo que está no físico, poderia ir no meu quarto, fazer experiências científicas, por que não
para constatar que era uma projeção astral, mas eu não fiz nada disso, por não ter consciência de que se tratava de uma projeção astral. Então, ó, passei em cima do supermercado da minha casa, aqui da minha cidade, passei em cima de um parque de diversões da minha cidade, que inclusive ele só vem de vez em quando. Vi pessoas que não estavam lá, que pareciam bastante espíritos, veio na minha cabeça. E senti estado vibracional, o que costuma anteceder uma experiência extrafísica. E você sente também estado vibracional já projetado. Passei em cima também da vendinha que tem próximo à minha casa. E passei numa cidade que parece muito Foz do Iguaçu. Então, olha aí as conexões, né? O que eu posso fazer nesse momento são conexões. Eu não posso dizer para vocês que eu passei por uma experiência fora do corpo, né? Eu não vou colocar assim. Não vou colocar porque eu não tenho competência para falar isso para vocês. Mas eu deixo aí em aberto e também quero dizer que vale a pena estudar essas coisas. Por mais que você chegue à conclusão pessoal que, poxa, nada disso é verdade, tudo isso está acontecendo no cérebro. Mas imagine, você vai dormir, você perde a noite inteira dormindo, a vida inteira, boa parte da vida você perde dormindo, e você pode, de uma hora para outra, através dos estudos, despertar, passar a não dormir e sim continuar atuando, a consciência continuar atuando. Pensa no tempo que você ganha de vida. Isso sem contar que quem começa a ter muito essas experiências acaba tendo a certeza que existe um plano astral e que a vida continua. Sempre. Sempre, porque você vai viver coisas, vai começar a sentir coisas, vai começar a conversar com parente vai te dizer coisa que você não sabia. Então, assim, começa a acontecer uns trem esquisitos, mas que ajudam na nossa evolução, ajudam na nossa abertura consciencial. Bom, a experiência de hoje é essa. Estamos aqui com 22 minutos de, de relato. Bom, é isso aí e até um próximo relato. Fui!